Muito bem, conforme a gente combinou, vou fazer a primeira aula agora, depois de ter exposto a programação do curso, né? Eu tentei fazer essa aula na universidade, mas essa minha canetinha aqui, meu Apple Pencil, não estava lá, estava aqui em casa, eu tive que voltar para casa para poder gravar a aula, certo? Bom, estou mostrando aqui a emenda do curso para vocês, né? Já falei sobre isso. E nessa aula de hoje, nessa parte 1, né, do nosso curso, a gente vai fazer uma revisão aí da álgebra vetorial, né? Só carregar aqui meu Apple Pencil que está descarregado. Então nessa aula de hoje a gente vai falar, na parte 1, a revisão de álgebra vetorial, né? Essa parte aqui, certo? A referência ao nosso livro, não é na realidade nenhum e-book, é o livro Tratado de Eletromagnetismo, capítulo 1, né? Esse livro aqui, certo? E esse capítulo 1 trata de revisão de álgebra vetorial. A gente assume que vocês sabem sobre matrizes. Matriz é uma coisa conhecida, digamos assim, que a gente vai usar matrizes já implicitamente. Mas a álgebra vetorial tem umas nuances que a gente precisa reforçar e por isso que a gente precisa fazer essa revisão, certo? Bom, o que tem nessa revisão? Vetores, integração e diferenciação são operações importantes do espaço tridimensional, né? Utiliza como funções de 3 variáveis e tempo, né? Coordenadas x, y, z e tempo. Vamos falar sobre os operadores diferenciais, porque eles aparecem nas equações de Maxwell, a gente precisa entendê-los, né? Cada significado é importante. Teoremas da álgebra vetorial que permitem que equações diferenciais expressas em termos desses operadores tenham uma única solução, né? Nessa aula de hoje, especificamente, a gente vai falar sobre 3 primeiros tópicos aqui. Primeiro, sobre vetores, né? Vamos estabelecer nossa notação do curso, como é que é a representação, como é que a gente faz soma, produtos, né, de vetores. Vou falar sobre sistemas coordenados que a gente vai trabalhar basicamente no curso. Vou falar sobre 3 sistemas, são bem conhecidos. Sistema de coordenadas cartesianas, né? Cilíndricas e esféricas. Obviamente existem muitos outros sistemas de coordenadas. Esses outros sistemas vocês podem encontrar no livro de Métodos Matemáticos do Afken, né, que está listado como uma das referências suplementares da nossa disciplina. E, finalmente, a gente vai falar sobre, hoje, né, especificamente, transformações entre sistemas, tá certo? A gente faz transformações de representação de vetores e transformações de coordenadas também, tá? Bom, como é que a gente representa o vetor? Um vetor a gente vai representar como já é usual, eu não vou filosofar muito a respeito de por que a representação é dessa forma. Vetores são grandezas utilizadas para representar a linha de ação de uma grandeza física. Essa grandeza vai ser vetorial se ela tiver, além de uma magnitude, uma intensidade, ela também tiver uma linha de ação ao longo da qual essa grandeza atua, né? E também um sentido. A linha de ação atua ao longo de uma linha, mas para onde? Para que lado, né? Então, sentido, para cá ou para cá, certo? Então, o vetor vai precisar, então, de 3 parâmetros, né? Magnitude, direção e sentido, né? Em alguns casos, a gente precisa também saber onde está sendo aplicado esse vetor, tá certo? Ele pode produzir digamos, um torque, isso aqui também é um vetor, tá certo? Então, mas, em geral, o vetor são 3 parâmetros, certo? A gente denota um vetor com uma letra maiúscula, né? Isso aqui seria um escalar, e um vetor seria a setinha em cima. Então, isso aqui é totalmente diferente disso aqui. Isso aqui você tem aí um parâmetro para representar, né?
Isso aqui você tem 3 parâmetros, né, para representar, certo? Então o vetor vai ser representado com uma letra e uma setinha em cima. Então, por exemplo, e a gente vai representar geometricamente, embora isso não tenha, às vezes, o vetor não exista no espaço geométrico, mas a gente vai representar aqui naquele ponto do espaço, por exemplo, nesse ponto aqui, tem uma ação, né, que está ocorrendo nessa direção e nesse sentido. Por exemplo, né, nesse ponto aqui você tem uma partícula sob a ação de um campo gravitacional ou de um campo elétrico, né? E a ação é tal que essa partícula se mova, a tendência dela é se mover ao longo dessa linha de ação, né? Então, aqui você tem o vetor, e a gente precisa saber, bom, qual é a intensidade desse vetor, qual é a magnitude, né? A gente vai denotar a magnitude do vetor pela operação norma, né? Norma de A. Certo? Direção e sentido, a gente vai definir um vetorzinho adimensional de magnitude unitária. Então esse vetorzinho é chamado de um versor. Ele é na mesma direção, né, do vetor original, né? Mas ele tem uma diferença. Ele, primeiro, esse elemento aqui, chamado de versor, né, ele tem magnitude unitária, né, e é no mesmo sentido do vetor original, né? Então, essa é uma classe especial de versores. A é adimensional. Isso é uma coisa importante de se lembrar, né? Eu sempre posso escrever um vetor, tá certo? Se a magnitude do vetor é A, chama de A, sem vetor aqui em cima, né? Então, eu sempre posso escrever que A é sua magnitude, vezes o versorzinho A. Por exemplo, se a unidade física de A é newtons, representado pela letra N, quer dizer que a dimensão física da magnitude vale newtons e a dimensão física de A é adimensional. Certo? Então, já a gente vai ter uma forma de calcular a magnitude, certo? Vamos já ver essa possibilidade, né? Bom, como é que a gente faz para somar vetores, né? A soma de vetores é feita inspirada, na realidade, né, na força mesmo, a força, né? Você tem digamos, em um ponto, você tem uma força puxando algum objeto nessa direção e também, simultaneamente, uma outra força puxando o objeto nessa direção. É fácil de se perceber que a força total vai agir na direção resultante do paralelogramo, né, formado conforme essa construção. É como se você pudesse somar, tá certo? Pegar, superpor, né? A gente vê a ação ao longo de uma direção, vê a ação ao longo da outra direção e une os pontos inicial e final. Então, você tem aí a soma vetorial, que é exatamente a direção do paralelogramo. Ou seja, tudo pode ser construído. Eu pego B, translado na ponta de A e uno os pontos inicial e final. Eu tenho o vetor A mais B, né? Obviamente eu posso fazer o oposto, né? Eu posso primeiro agir dessa forma e depois pegar A e transladar
e obter a resultante também é a mesma. A resultante você tem, então, primeira propriedade, né? A mais B igual a B mais A, né? Ou seja, a soma é comutativa. Para a gente fazer subtração, a gente precisa fazer uma multiplicação de um vetor com um escalar. Então, por exemplo, se eu tenho um vetor A, multiplico por lambda, se esse parâmetro lambda for maior que 1, né, digamos uma multiplicação por um número lambda adimensional sem tirar a natureza física de A, né? Então, se A é dessa forma, então lambda, se A é maior que 1, vai ser uma réplica de A, mas com uma magnitude maior, no caso. Se você escolher lambda negativo, né, por exemplo, de menos 1 e 0, você vai ter algo no sentido oposto de A, né? Se lambda for menos 1, então a gente obtém o vetor lambda A, que seria menos A. É simplesmente a mesma magnitude de A, mas com o sentido oposto. Então a gente pode multiplicar, né, um tipo de multiplicação simples que não tira o vetor de ser um vetor, né? Então o vetor multiplicado por uma função escalar, por um parâmetro escalar, se transforma, ainda se mantém como vetor. Se a gente usa o parâmetro adimensional, com sinal ou sem sinal, você vai manter o vetor na mesma direção, o vetor final, ou vai mudar o sentido, né? Então, com isso, a gente pode fazer subtração, né, de vetores, certo? Então, se eu tenho eu quero subtrair a B de A, né, então eu multiplico B por menos B e somo A mais menos B. Então, aqui nós temos, nessa construção, né, B está aqui, certo? A mais B, eu pegaria, só para mostrar aqui, quem seria A mais B, né? Rapidinho, certo? Deixa eu recarregar minha canetinha aqui. Bom, muito bem, então nós temos aqui, né? Deixa eu fazer separado aqui, fica mais fácil de perceber, certo? Você tem aqui, por exemplo, A, vou botar B aqui, deixa eu ver um pouco menor. Bota B em cima, A e B, né? A mais B seria algo assim, tá certo? Faz o paralelogramo e tem a soma. A mais B, né? Bom, se eu quisesse fazer A menos B, eu pegaria B e botaria no sentido oposto e faria a mesma regra, né? Então você traça um paralelogramo e soma A mais menos B, que daria, a gente translada isso para cá, né? E obtém como resultado esse vetor resultante aqui. A mais menos B, A menos B, né? Ou seja, peraí, eu acho que eu fiz errado aqui, né? Não, tá certo. A menos B é esse vetor aqui, né? Desculpe, esse bicho aqui, né? A menos B. Esse vetor resultante, né? Ou seja, é a mesma coisa que você pegar, né, esse vetor aqui e translada para cá, certo?
se obtém esse vetor A menos B. A menos B. Isso, ou seja, você vai A menos B mais B, né? Desculpa aqui, deixa eu só. Pronto, isso eu quero fazer. Ou seja, o que nós temos aqui, né? Esse é o vetor resultante, né? Então, o que você tem, né? B mais A menos B igual a A, né? Então, ou seja, se você tem dois vetores A e B, a regra é simples, né? A e B. A menos B é o vetor que vai da ponta de B para a ponta de A. Simples, né? Certo? Muito bem. Então, com essa operação de produto com um escalar, a gente consegue fazer subtração. Outra coisa importante é uma propriedade da soma simples, né, de se demonstrar, é que ela tem essa propriedade, além de ser comutativa, a soma também é associativa. Então, se você tem aí A, B e C, você pode somar os três vetores e vai dar A mais B mais C, né? Você pode fazer essa soma de que forma, né? Primeiro eu faço A mais B, somo com C, dá um resultado. Ou eu faço A, seguro A, faço B mais C primeiro, que dá esse resultado. Então você tem A mais B mais C, que dá o mesmo resultado. Ou seja, a soma é associativa. Eu posso associar do jeito que eu quiser, né? Essas somas parciais aí, certo? Muito bem. Bom, então tudo isso tudo que a gente tem sobre soma, né? E produto com um parâmetro escalar de um vetor, né? A gente fez, só relembrando aqui. Tá enganchando isso aqui, rapaz. Nossa senhora, não consigo controlar aqui o negócio. Muito bem. Então a gente fez aqui soma, vetor, né? Operação soma, as propriedades de comutativa, atividade, associatividade, a gente fez também produto vetor com escalar, né? Que resulta em vetor, não é isso? Com isso ele pode reverter o sentido de um vetor fazendo essa operação, né? Agora vamos falar sobre produto entre vetores. Você tem dois vetores A e B. Digamos que o ângulo entre eles seja alfa, o menor dos ângulos. Então vamos fazer uma... Por alguma razão não estou conseguindo controlar essa minha tela aqui. Deixa eu ver se eu consigo entender aqui. Muito bem, então você tem dois vetores, A e B, vamos representados aqui, A e B. Entre esses vetores você tem um ângulo alfa, né? O produto escalar, ele é o primeiro produto que a gente vai falar, produto escalar, quer dizer, o resultado da operação é um parâmetro escalar, né? Então é uma simples definição. Para que serve isso? Para o cálculo de projeções. Né? Para isso que serve, né? Então eu quero calcular a projeção de B em A, né? Você prolonga aqui 90 graus, uma linha a 90 graus de A, pega a extremidade B, né? Prolonga
até esse ponto aqui. Então, o que você tem, né? Você tem o tamanho de A, né? E aqui você tem o tamanho de B, e aqui tem o tamanho de B projetado, que é B cosseno de alfa, né? Então, o produto escalar entre dois vetores serve para calcular esse tipo de coisa, projeção. A, produto escalar com B, por definição, é o tamanho a magnitude de A vezes a projeção de B em A, que é magnitude de A, projeção de B em A. Né? Ou vice-versa, né? Então deixa eu pegar isso aqui e botar mais para baixo. Deixa eu só prolongar aqui, certo? Também, alternativamente, isso aqui, se você for olhar, né? Isso aqui dá o quê, né? Módulo tamanho de B, tamanho de A, cosseno de alfa. Ou seja, A projetado em B. É o mesmo resultado, né? Então, se eu fizer isso aqui, segundo o ângulo de 90 graus, ou seja, projetar A nessa linha que faz 90 graus, eu vou ter aqui o quê? Vou ter o tamanho de B vezes o tamanho de A cosseno de alfa, que é esse tamanho aqui. Né? Então, isso é a definição de produto escalar representada a partir dessa denotação aqui, ponto, né? A, ponto B, né? Por definição é tamanho de A, tamanho de B, cosseno de um ângulo entre eles. Ou seja, é a projeção de um no outro, né? E vice-versa, certo? E a partir daí, nós podemos, né, extrair o que é a magnitude, né, de um vetor, né? Se eu fizer o produto escalar de A com ele mesmo, né, um ângulo entre os vetores é zero, isso aqui vai dar módulo de A cosseno de alfa, que dá cosseno de alfa, cosseno de zero dá 1, módulo de A ao quadrado. Daí você tem uma forma de obter a magnitude de um vetor. Conhecido os vetores, o vetor A, seus três parâmetros, né? Então a magnitude dele é a raiz quadrada do produto escalar dele com ele mesmo. Essa fórmulazinha simples é muito útil no cálculo de distâncias no espaço n-dimensional, né? Qualquer que seja o número de dimensões, certo? Então, o segundo tipo de categoria de produto é o que a gente chama de produto vetorial, né? O escalar, a operação entre vetores resulta num escalar, né? A produto escalar B dá como resultado um número, né? Um parâmetro só, escalar, né? O resultado é escalar. Uma segunda categoria de operação vetorial é o produto vetorial. Para a gente fazer essa construção, a gente pega dois vetores A e B, um versor adimensional unitário ortogonal ao plano formado por A e B, vou chamar esse versor de U. O que tem de especial esse versor? Bom, você imagina pegar A e rodar, melhor assim, você rodar
o A em direção a B, no menor dos ângulos, chama de alfa, né? Então imagine que você roda A em direção a B, nessa ordem, e isso vai me definir um produto vetorial de A com B. Então, se o A ele roda, né, segundo a regra da mão direita, imagina A na sua palma da mão, tá certo? E pegar essa palma da mão e rodar no sentido do vetor U, você está fazendo um produto vetorial de A rodando em direção a B, né? A vetorial B vai dar um vetor que é um vetor que vai estar no sentido de U, cuja magnitude vale módulo de A, módulo de B, seno do ângulo, essa é a magnitude, versor U. Né? Então observe, adimensional, dimensão de A, dimensão de B. Então a dimensão dessa quantidade é a dimensão de AB, né? Dimensão de AB, dimensão de A, dimensão de B, adimensional, né? Então está tudo certo aqui. Então o resultado é um vetor. Para que serve o produto vetorial? Ora, para a gente determinar, certo? Retas ortogonais a planos. Né? Você pega dois vetores no plano, A e B, faz o produto desses vetores, produto vetorial desses vetores, você automaticamente está determinando a direção normal ao plano. Então serve para isso. Tá? Então muitas coisas e muitas operações diferenciais vão ser resultado de um operador diferencial, produto vetorial sobre um vetor, né? Isso tem implicações, né? Além de diferenciar o vetor, a gente também vai mudar a direção do resultado, né? Usando esse conceito, certo? Muito bem, para a gente fazer a álgebra com vetores, ou seja, somar vetores, obter resultados, né? A gente precisa fazer decomposição, né? A gente define uma base em que eu tenha três direções mutuamente ortogonais, por exemplo, e pego um vetor e decomponho nessa base. Eu vejo, bom, quanto esse vetor se decomposto, ou seja, sendo soma de três vetores ortogonais, que tamanhos ele vai ter em cada uma dessas direções, né? Fazendo isso, eu posso representar todos os vetores do meu sistema nessa base, e daí posso somar todo mundo, somar quem eu quiser somar, fazer produto vetorial, produto escalar, etc. Né? Acho que a ideia é fazer isso aqui. Muito bem. Então vamos fazer isso, né? Decomposição de vetores. A gente vai fazer essa decomposição de vetores usando o quê? O que a gente chama de uma base cíclica ortonormal. Existem vários tipos de base, né? Essa é a mais simples de se trabalhar, certo? Nessa base, os versores da base que compõem a base são mutuamente ortogonais e eles formam uma ordem cíclica natural que a gente vai conceituar aqui para vocês, certo? Então, os versores da base cíclica ortonormal, vou chamar de A1, A2 e A3. O que eles têm em comum, né? Eles são todos normalizados, ou seja, módulo de AI igual a 1, e igual a 1 até 3. Por que a gente está falando do 3? Por que a gente está usando 3? Porque a gente estava falando de espaço geométrico, espaço onde as nossas funções são definidas. Mas isso pode ser generalizado para espaços n-dimensionais, né? A gente está usando só um espaço geométrico de 3 dimensões. Então, nossos versores, são 3 versores mutuamente ortogonais. Então, a nossa base, ela sempre vai ser desenhada em ordem cíclica. Então, vou colocar aqui 3 versores,
Uma vez escolhendo uma direção, a primeira, a segunda vai na ordem cíclica em relação às outras. Por exemplo, nessa construção aqui, o primeiro versor vem para cá, isso aqui é um plano, certo? Um plano aqui, que tem esses dois versores. Esse versor é ortogonal a esses planos. Então, se eu chamar isso aqui de versor A1, o segundo versor seria este, e o terceiro seria esse aqui. E o que acontece aqui? Por que é cíclica? Né? Essa base é cíclica, ou seja, ela tem essa forma. Né? Primeiro que os versores são todos ortogonais de si. Né? Então você tem uma propriedade aqui que é mais geral do que a anterior, é AI escalar AJ igual a função delta de Kronecker de IJ. Essa função delta de Kronecker vale 0 se I diferente de J e 1 se I igual a J. Então, é a primeira propriedade, né? Isso aqui é equivalente a isso aqui, né? O módulo de AI igual a 1, se I igual a J, então você vai ter AI escalar AI, vai dar 1, né? Ou seja, módulo de AI ao quadrado igual a 1, ou seja, módulo de AI igual a 1. Né? Essa é a primeira propriedade. Qual é a segunda propriedade que a gente tem aqui? Muito bem. O produto vetorial de dois versores, por exemplo, A1 vetorial A2, e produz quem? O terceiro vetor, A3. Se eu fizer A2 vetorial A3, eu tenho o vetor A1. Se eu fizer A3 vetorial A1, eu tenho o versor A2. Né? Ou seja, se eu tiver uma ordem cíclica, 1, 2, dá 3, e fiz a permutação cíclica, eu sempre tenho o terceiro vetor com sinal positivo. A2 com A3 dá 1, A3 com A1 dá A2. Agora, isso aqui dá sempre o terceiro vetor positivo. Se eu inverter a ordem, né, ou seja, A1 vetorial A3 dá menos A2. Né? Se eu inverter aqui a ordem, 3, 2, 1. Se eu inverter aqui a ordem, 1, 3, 2. Esse aqui já tem, né? 3, 2, deixa eu fazer esse 3, 2, 1. Esse aqui, por exemplo, 1, 3, 2 já tem. 3, 2, 1. Já tem. 1, 3, 2, 1. 3, 1, 2, 2, 3, 1. 2, 1. Tem que ter um 3 aqui, né? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aqui 2, 1, 3, né? Por exemplo, né? 2, 1, 3. Eu violei a minha ordem cíclica. Tá? Então, esses produtos vetoriais aqui de dois vetores dão sempre o valor negativo. Né? Então, nós sabemos que o que quer dizer a nossa permutação cíclica. Né? A gente, quando desenhar a nossa base, né, a gente sempre vai desenhar algo assim, tá certo? Por exemplo, né? Se eu quiser botar 1 aqui, eu vou tentar fazer assim, tá certo? A2, A3. Né? Então, uma pergunta, isso aqui é uma base cíclica, né? Do jeito que ele desenha, certo? Tem que tomar esse cuidado. Eu não posso desenhar uma base em que vai dar tudo errado na nossa álgebra. Se eu botar aqui A1, A3, que é o primeiro ângulo, depois A2 aqui, né? A1 com A3 não dá A2, tá certo? Se a gente quiser fazer, né, assim, esse produto vetorial, posso até chamar de A2, mas por
Por exemplo, 3, 1 não dá 2. A3 vetorial A1 dá menos A2 para baixo. Então a gente não vai desenhar desse jeito a nossa base. Sempre vai desenhar fazendo isso aqui, certo? Então é um cuidado especial que a gente tem que ter para desenhar nossos sistemas de coordenadas, né? Por exemplo, A1, eu não venho para cá, tá certo? Não, eu venho para cá. Na ordem cíclica. A2, A3. Né? Sempre assim. A gente está desenhando um plano bidimensional, algo que tem 3 dimensões, né? Tentando representar. Então é essa forma que a gente faz, certo? Bom, então uma vez definido uma base cíclica, eu posso agora pegar um vetor do espaço tridimensional. Então a gente vai representar em notação compacta, né? Vai eliminar a gente vai omitir esse símbolo de somatório. Então isso aqui vai ser representado simplesmente por esse produto aqui, tá certo? Ou seja, índices repetidos, que quer dizer o quê? Soma de igual a 1 até 3. Né? Então agora se eu tenho um vetor B, também representado nessa forma, soma de igual a 1 até 3 de B e AI, então a soma de A mais B vai ser o quê? AI mais BI vezes AI. Lembrando que isso aqui tem embutido uma soma de I igual a 1 até 3, né? Então A mais B vai dar AI mais BI vezes AI. Produto escalar de A com B vai dar o quê, né? AI, produto escalar com... Aí a gente tem que fazer índices diferentes para não... Porque é produto de 3 termos vezes 3 termos, né? Vezes BJ, AJ. Isso aqui vai dar o quê? AI, BJ, AI, escalar, AJ. Pela nossa regra, isso aqui vale delta de J, né? Ou seja, A escalar B e delta de J vale 1 se I igual a J. Isso aqui vai dar AI, B. Tá? Ou seja, na realidade, soma de I igual a 1 até 3 e aí vem. Então, ou seja, fazendo a decomposição de um vetor numa base cíclica normal, orto normal, acabei não falando por quê, né? Orto porque a magnitude de cada vetor é unitária. Normal porque os vetores são mutuamente ortogonais. Cíclica, né? Porque o produto de 2 vetores dá o terceiro se os índices forem diferentes, certo? Então você tem aqui, isso aqui tem um tensor introduzido por Einstein, né? O tensor epsilon YJK AK. Né? Esse epsilon de IJK vai ser sempre zero, índices iguais, né? 2 índices iguais, vai ser positivo se IJK está na sequência cíclica, índices diferentes, todos diferentes, né? Aqui é quaisquer 2 índices iguais, né? Isso é uma forma simples de descrever. Vai ser menos 1 se IJK, para índices diferentes, estiver na sequência acíclica. Então, a gente pode sempre escrever na notação compacta AI vetorial AJ igual a epsilon IJK AK. Tá? Certo?
Então aí tem todas as informações que precisa. Esse epsilon vai ser positivo se essa sequência for cíclica, índices diferentes. Vai ser negativo se a sequência for acíclica, né? E vai ser zero se tiver dois índices quaisquer iguais. Tá? Então, com isso, eu posso fazer aqui o produto vetorial de A com B, né? Usando essa notação, certo? Isso aqui vai dar só, rigorosamente seria soma de I igual a 1 até 3 de AI, produto vetorial com soma de J igual a, deixa eu botar mais para baixo aqui, J igual a 1 até 3 de BJ AI, né? A gente faz o que? A gente omite esses sinais de soma e faz a notação compacta. A vetorial B igual a AI, vetorial BJ AI, AJ, né? Isso aqui vai dar AI BJ, AI vetorial AJ. Isso aqui vai dar o quê? AI BJ, epsilon de JK AK. Produto vetorial de dois vetores na notação compacta. Então vamos reescrever aqui. Então vamos ver o que tem aqui de soma, tá certo? Que soma nós temos aqui, né? Temos índices repetidos I, J e K. Então isso aqui é uma soma tripla, né? Os índices repetidos são I, J e K, certo? Isso quer dizer, soma de I igual a 1 até 3, soma de J igual a 1 até 3, soma de K igual a 1 até 3, de AI, BJ, epsilon de IJK, AK. Né? Ok? Porque lembrando aqui, né? Esse produto vetorial que vocês estão vendo aqui, aqui tem uma soma em K, certo? Epsilon IJK, AK. Então tem uma soma em K, né? Vamos fazer, por exemplo, vamos fazer aqui um exemplo simples aqui, certo? Para a gente poder entender essa questão aqui, certo? Por exemplo, A1 vetorial A2. Isso aqui é epsilon de 1, 2K AK. Né? Quer dizer o quê, né? É epsilon de 1, 2... rigorosamente seria isso aqui, né? Soma de K igual a 1 até 3 de epsilon 1, 2K AK. Então isso aqui vai dar o quê? Epsilon de 1, 2, 1 a 1 mais epsilon de 1, 2, 2 a 2 mais epsilon de 1, 2, 3 a 3. Né? Ora, isso aqui vale 0, tem dois índices iguais, isso aqui vale 0, tem dois índices iguais, o resultado dá esse parâmetro aqui. Epsilon de 1, 2, 3 a 3, que é igual a 3. Isso aqui vale 1. Né? Certo? Então, se você fizer A1 vetorial B, A vetorial B, o que nós temos, né? É um vetor AI, BJ, epsilon de JK, AK. Vamos construir esse vetor aqui, tá certo? Nós sabemos que vão ter, veja, existem aqui 27 parâmetros aqui, né? 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, certo? Mas só 6 deles são não nulos, desses 27, tá certo? Bom, vamos construir aqui. Isso aqui vai dar, por exemplo, né? A1, B2. Posso eliminar, por exemplo, todos os índices iguais, né? Eu sempre tenho que ter I diferente de J diferente de K, né?
poderia fazer, aqui você tem a soma tripla, né? I de 1 até 3, J de 1 até 3 e K de 1 até 3, certo? Mas nós sabemos que apenas 6 elementos existem, por causa dessa questão da desigualdade dos índices. Então, nós teríamos aqui o que, né? O que vai sobreviver é o quê? I igual a 1, J igual a 2, você vai ter A1, B2, Epsilon 1, 2, 3, A3, né? E você tem um A2, B1, mais A2, B1, Epsilon 2, 1, 3, A3, né? Dois termos não nulos, mais dois outros, A2, B3, Epsilon de 2, 3, 1, A1, mais A3, B2, Epsilon de 3, 2, 1, A1. É isso? Você tem também 1, 2, 2, 3, 3, 1. Você pode fazer assim, A1, B3, Epsilon de 1, 3, 2, A2, mais A3, B1, Epsilon de 3, 1, 2, A2. Então, só tem esses termos só, o resto é nulo, tá certo? Porque qualquer outra coisa que eu fizer, A1 com B3, né? Nós temos aqui A1 com B2, A1 com B3, já fizemos. A1 com B1 dá zero, né? Nós sabemos disso, certo? Então agora é só você calcular, né? Epsilon 1, 2, 3. Os termos aqui positivos vão ser aqui. 1, 2, 3 dá 1, né? 2, 3, 1 dá 1, né? 3, 1, 2 dá 1. E em outra cor, tá certo? Vou botar essa cor aqui mais laranja. Você vai ter os negativos. Esse, 2, 1, 3, 3, 2, 1, 1, 3, 2. Então como é que ficaria? A1, B2, A3, menos A2, B1, A3. Ou melhor, né? Você faz a sequência cíclica, 1 com 2, e se você trocar, A3. Terceiro vetor, né? Mas aqui você tem o vetor A1, vai dar aqui, né? A2, B3, menos A3, B2. A1 no caso, né? Mais, e o último, A3, B1, que é o positivo, que é esse aqui, 3, 1, né? Menos A1, B3, A2. E você bota primeiro esse, na ordem, né? Na direção é esse vetor aqui. Segundo vetor é esse aqui. E o terceiro vetor é esse aqui. Tá certo. Ou seja, A vetorial B é igual a isso, mais isso. Deixa eu só corrigir aqui. Né? Então, basta você ver um dos vetores, um dos componentes, 2, 3, 1, que todos os outros você faz permutação cíclica e obtém o resultado. Ou você escreve desse jeito, ou você escreve de forma compacta. A vetorial B igual a epsilon de JK, aí BJ, AK. Essa é uma forma alternativa de escrever uma coisa que é desse tamanho aqui, né? Certo? Bom, vamos para a parte final da aula agora, que a gente vai agora especificamente explicitar esses sistemas de coordenadas, né?
que a gente vai trabalhar no curso, tá certo? Em cada sistema de coordenadas, a gente tem as equações diferenciais que governam os campos vetoriais. Então, essas equações diferenciais em cada sistema de coordenada assumem formas bem específicas, cujas soluções são funções conhecidas, né? Funções seno e cosseno, tá certo? Por exemplo, né? Função exponencial. Mas aí a particularidade da solução depende do sistema de coordenada adotado, né? Se você muda para um sistema de coordenadas cilíndricas, a equação diferencial muda a sua estrutura e os tipos de solução obtidos, né, vão ter outras formas, né? Função logaritmo, por exemplo, de R, né? R é a distância, e assim por diante, funções de Bessel, né, vão aparecer, sabe? Harmônicos esféricos em coordenadas esféricas, né? Funções de Legendre, polinômios de Legendre, etc. Então, isso é nesses três sistemas, tá certo? Então, a gente vai definir esses três sistemas. Num sistema de coordenadas cartesianas, que é o mais tradicional, você tem aí um ponto no sistema de coordenadas cartesianas, coordenadas x, y, z. Quer dizer que as coordenadas de P são esses três parâmetros, né? A gente define o vetor posição que vai da origem até o ponto P. Quer dizer que a projeção na direção x vale x, projeção na direção y vale y, projeção na direção z vale z. E um ponto no espaço ele é representado por esses três parâmetros. Os versores do sistema são os versores AX, AY e AZ na ordem cíclica, x, y, z, né? A gente vai botar x e y para não confundir, x, y, z. Essa é a base dos versores. E o vetor posição é esse vetor aqui, x. Em nosso curso, x tem um papel fundamental, que é a variável independente sobre a qual a gente calcula os campos vetoriais e escalares. Então, os campos são funções de três coordenadas compactadas num parâmetro só, que é esse vetor posição x aqui, né? O vetor posição x quer dizer que representa a localização do ponto P no espaço, é dado por essa expressão, né? X igual a x na direção do versor AX mais y a y mais z a z, né? E aí você tem a distância de um ponto à origem, que é uma coisa importante de se fazer, né? Sistema de coordenadas cartesianas. Então nós temos aqui o ponto P no espaço, né? Vetor posição x. Então a distância de um ponto à origem tem as três coordenadas, né? Então x é o vetor x a x mais y a y mais z a z. Então, a distância do ponto à origem, ou seja, esse segmento aqui, OP, né? O é a origem, P é o ponto, ele é a magnitude de x, né? Que é, como nós falamos, o que? Raiz quadrada, x escalar x, ou seja, x2 mais y2 mais z2 raiz quadrada, né? Aí você já tira, sabendo x, y, z, você sabe a distância de um ponto de origem. Mais outra observação, né? Se eu tiver dois pontos no espaço, é super fácil calcular a distância deles, né? P e Q x e Q está no ponto y, digamos assim. O vetor de diferença que vai de x de P para Q é o vetor y menos x, né?
Então, para calcular a distância de P até Q, o que eu faço? Desculpe, vamos fazer assim. O tamanho de PQ é a magnitude de Y menos X. Né? Y maior. Se eu digo que X tem coordenadas X, Y, Z, X a X mais Y a Y mais Z a Z, digamos X1, Y1, Z1, e Y tem coordenada X2, Y2, Z2, então o vetor de diferença vai ter coordenada X2 menos X1 a X, mais Y2 menos Y a Y, mais Z2 menos Z1 a Z, e a distância é a magnitude desse vetor, né? PQ vai ser produto escalar Y menos X, escalar Y menos X, raiz quadrada, ou seja, simples de calcular, usando vetores, né? E2 menos E1 ao quadrado, e você pega a raiz quadrada disso aí, certo? Só ilustrando aqui as propriedades de pontos no espaço dimensional, como representá-los com vetores e fazendo operações importantes, certo? Bom, então, tudo que a gente tinha para falar sobre o sistema de coordenadas cartesianas a gente falou, mas tem uma coisa importante que vai nos remeter a definir os outros sistemas, certo? É o que a gente chama de superfícies coordenadas. As superfícies coordenadas, elas auxiliam na definição da base de versores. Né? Então, as coordenadas no sistema de coordenadas cartesianas são as coordenadas. O microfone, essa mudança que eu fiz aqui, o microfone está aqui embaixo. Né? Espero que tenha captado boa parte dessa nossa conversa aqui, que você vai lembrar, certo? Então, as superfícies coordenadas são simplesmente as superfícies ortogonais aos versores de base, né? Ora, e também são definidas como o conjunto de superfícies x igual a uma constante, chamada de kx. Aqui me define uma família de superfícies paralelas entre si, chamada de SX. Né? As superfícies y igual a uma constante, chamada de KY, me define um conjunto por superfície chamado SY. E z igual a KZ, nos define um conjunto de superfícies ortogonais SZ. Então, se a gente for traçar isso aqui no plano XY, Z, no espaço 3D, né? Então você tem aí o que tem essas superfícies coordenadas, né? Então você tem a superfície, isso aqui é a direção X, essa é Y, essa é Z. X constante é a família de planos, né? Paralelos ao plano YZ. Isso aqui é a superfície x igual a zero. Especificamente essa, né? Certo? Então, uma das superfícies é x igual a zero. Uma coordenada igual a zero. Superfície SY
é um conjunto de planos, né? Y igual a constante, conjunto de planos, especificamente o plano y igual a zero, é o plano é o plano XZ, né? E finalmente o plano Z constante, que é o terceiro plano, é o plano paralelo ao plano Z igual a zero, que é esse plano aqui. Então é fácil entender as superfícies coordenadas em cartesiana, né? As paralelas a x igual a zero são as SX, paralelas a y igual a zero são as SY e paralelas a z igual a zero são as ZZ. Quem são os vetores de base? Quem são os versores, né, da base cíclica ortonormal no sistema XYZ? É o versorzinho AX, que é ortogonal a essa superfície aqui, né? Então você tem um versor ortogonal e que aponta no sentido de crescimento dessa variável x. Então a x é ortogonal a sx. A y, por sua vez, é esse versor aqui. É ortogonal a quem? A superfície SY, né? E aponta no sentido de crescimento da variável y. E, finalmente, a z é ortogonal a sz, ou seja, a essa superfíciezinha aqui. Então nós temos aqui o AZ, né? E é assim que a gente define, num sistema qualquer que seja o sistema, primeiro, você identifica quem são as superfícies coordenadas, e dessas superfícies você identifica os versores de base. Quem são as superfícies coordenadas? Se o sistema fosse o sistema UVW, seriam U igual a KU, V igual a KV, W igual a KW. Qualquer que seja o sistema utilizado. É assim que a gente faz. No caso XYZ, U vale X, V vale Y, W vale Z, né? Então, com isso a gente vai poder definir os outros sistemas de coordenadas, né? Vamos para o sistema de coordenadas cilíndricas, né? Vamos desenhar esse sistema com base no sistema de coordenadas cartesianas. Aqui está o eixo x, y e z, numa outra perspectiva agora. Né? Aqui está um ponto do espaço. O vetor posição aparece aqui novamente, x. Né? Então, o que nós temos? Né? As coordenadas no sistema de coordenadas cilíndricas, né? As coordenadas de um ponto são os parâmetros R, φ e Z, que eles são, né? Bom, eles são definidos de forma bem específica, né? Você pega o ponto do espaço, faz uma projeção desse ponto até o plano XY. Aqui não está muito bem feito, né? Deixa eu tentar fazer certinho, de forma que dê certo aqui. Deve dar mais ou menos assim, certo? Essa projeção dá essa distância R da projeção, né? Chama de pelinha, certo? Até a origem. Primeiro parâmetro, sistema de coordenadas cilíndricas. O segundo é uma vez você tendo esse segmento de reta, que é a projeção, né? Por exemplo, né? Esse segmento que vai de zero até esse ponto pelinha, há o ângulo de desvio desse segmento de reta em relação ao eixo x. É o segundo parâmetro, que é o ângulo azimutal φ. Certo? Muito bem.
E o terceiro parâmetro é o parâmetro, é simplesmente a altura z que nós já definimos em cartesiano. Né? Você pega isso aqui, projeta no eixo z, você tem essa terceira coordenada. Né? E daí nós temos que identificar, quer dizer, você agora tem um parâmetro, a distância em metros, vamos falar do sistema geométrico, certo? O segundo é ângulo em radianos, que é adimensional. O terceiro é coordenada z em metros, o sistema SI que a gente vai usar, né? São esses parâmetros que nós temos aí, tá certo? Muito bem. Então, o que são as superfícies coordenadas, né? Superfícies coordenadas seriam coordenadas cilíndricas. São as superfícies SR, SΦ, SZ. Quem são elas? Bom, SR R é uma constante, K é um parâmetro qualquer. Φ é uma constante, Kφ. SZ é Z igual a uma constante, Kz. Uma vez definindo essas superfícies coordenadas, eu defino os versores AR perpendicular a SR, né? No sentido de crescimento de R, a φ perpendicular a SΦ e a Z perpendicular a SZ. Bom, então olhando aqui, sem olhar aquela figura aqui mencionar, mas olhando aqui, certo? XY, no plano XY, aqui está a projeção de um ponto no plano XY, que está na distância R, né? Então aqui nós temos mais ou menos essa circunferência de raio R, né? Não está muito também ovalada, né? Mas dá para ter uma ideia, tá certo? Então, o lugar geométrico equidistante da origem é uma circunferência quando ela é projetada no plano XY. Então, essa superfície que é interceptando o plano XY, a gente está vendo só a interseção dela, né? Ela, na realidade, é essa superfície cilíndrica aqui, R igual a constante. Né? Raio fixo em R, que está o raio. Né? Então, o primeiro versor é o versor, que é o ponto. Nesse ponto, o versor AR é esse versor que aponta no sentido de aumento de R, ortogonal a R constante. Né? Segunda superfície coordenada, olhando aqui, aqui está o ângulo φ, né? E nós temos aqui essa folha, essa reta é a projeção da superfície SΦ no plano XY, que é essa folhinha que aparece aqui. Essa é a superfície SΦ. Então, o segundo versor é o versor ortogonal a SΦ no sentido de crescimento dessa variável. Então, aqui está o segundo versor de base. A φ. Observe que ele é tangente ao cilindro, por consequência ortogonal a AR, né? Segundo versor de base. E finalmente, aqui a superfície SZ, que é simplesmente um corte passando por esse ponto, ortogonal ao eixo Z. E aqui está o terceiro versor de base, AZ. Então, a R, a φ e a Z formam assim uma sequência cíclica de vetores. A R aponta no sentido de aumento da variável radial, a φ de aumento da variável azimutal e a Z de aumento da coordenada Z. Né? Então, se tem aqui, olhando de cima, né? A R, essa linha que eu estou traçando aqui é
a interseção do plano SΦ com o plano XY. Né? Então, o segundo versor de base é esse versor Aφ. E o terceiro é o que é ortogonal. Vou desenhar um ponto azul aqui, mostrando que ele está saindo do quadro. Esse versor aqui, que sai do quadro, é o terceiro versor, que é o AZ. Tangente ao cilindro, tangente à folha SΦ. Essa folha aqui. Né? Aqui está o AZ, saindo do quadro. Né? Então, nós temos agora um novo paradigma. Né? Primeiro, vamos voltar para cá para determinar quem é o vetor posição, tá certo? Deixa eu apagar aqui as coisas que eu fiz. Apagar um bocado de coisa aqui que está escrito, tá certo? Então, o que nós temos? Né? Quem é o vetor posição agora em coordenadas cilíndricas, tá certo? Ora, aqui está ele, tá? Vetor posição x. Ora, ele é uma projeção no plano xy, uma parte dele, né? Isso aqui vale R, né? Então, o x vai ter uma componente que é R na direção do versor AR, mais a altura, Z a Z. Então, o vetor posição em cilíndricas tem só duas componentes. Aqui está, certo? Né? Ora, como é que o ponto no espaço tem três... Só um minutinho. Tentando controlar aqui o meu sistema. Só um minuto. Ele às vezes não colabora muito, mas tudo bem. Pronto. Então veja, o que a gente está falando aqui, né? Nós estamos falando que o nosso vetor posição tem duas componentes em cilíndricas apenas. Em cartesiano tem três. Né? Onde é que está a dependência em φ desse vetor? Depende desse ângulo aqui também, né? Como? Olha, essa dependência está embutida dentro do AR. Vamos observar aqui nessa construção que tanto os versores AR quanto a φ, né, dependem da coordenada φ. Se eu for, por exemplo, para esse ponto aqui, para esse valor de azimuth novo, filinha, certo? Então eu tenho um novo vetor radial, que é esse vetor aqui, AR, linha, e um novo azimutal, a φ, linha. Então, se φ vai para a filinha, AR e a φ que tinham determinadas direção e sentido, passam a ser dois novos vetores, a R', a φ'. Quer dizer que, em cilíndricas, né, a R é um vetor que depende de φ, a φ também, é uma função de φ, né? A Z não, a Z é constante. Você pode fazer o que você quiser, mudar o ponto de espaço, a Z está sempre paralelo a ele mesmo, né? Observe que a R não depende de R. A φ
também. Depende só de φ. Observe que se eu me deslocar nessa direção, a R não muda. Né? Se eu me deslocar nessa direção, a R não muda. O Aφ também. O Aφ, se eu for para esse ponto aqui, o Aφ agora está para cá. Né? Mesma coisa, não mudou nada. Só depende de φ. Certo? Finalmente, o terceiro sistema de coordenadas que a gente vai falar agora é o sistema de coordenadas esféricas. As três coordenadas são as coordenadas R, θ, φ. Vamos ver aqui o que eles são. Certo? Aqui nós temos novamente nosso famoso vetor posição x, vai até o ponto P. Certo? E esse ponto tem três coordenadas, R maiúsculo, não confundir com R minúsculo, θ e φ. Quais são as definições, né? R simplesmente a distância do ponto no espaço até a origem. Então o primeiro parâmetro é R, que é isso aqui, essa distância, daqui para cá. Né? Θ é esse ângulo polar, que está aqui mostrado, né? Está aqui mostrado. Isso aqui na realidade é um cone que vocês estão vendo, tá certo? Mas deixa eu só mostrar. É um ângulo de desvio do vetor posição em relação ao eixo Z. Né? Então, isso aí define o ângulo polar, que é o segundo elemento na ordem cíclica, tá, pessoal? R é o primeiro, θ é o segundo. E finalmente, φ é o azimute. Né? Φ é um ângulo de desvio da projeção, projeta, né, no plano XY, vê essa linha que você projetou, tem um ângulo de desvio que é de φ radianos. Certo? Então você tem o terceiro ângulo que é o azimute. Né? Bom, quem são as superfícies coordenadas? Né? Primeira superfície, R, superfície SR, né? É igual a constante. Segunda superfície coordenada, Sθ, θ igual a constante. E a terceira, Sφ, φ igual a uma constante. Ora, R igual a constante nada mais é do que uma superfície esférica, que está aqui mostrada. O lugar geométrico dos pontos equidistantes da origem é uma esfera. Né? Então, o primeiro versor é o versor ortogonal à esfera, que aponta para o exterior dela. Versor AR. Vou fazer em ênfase aqui, né? Olha ele aqui, certo? Segunda superfície, superfície θ, que é SR, né? Θ constante, que é a superfície cônica, lugar geométrico dos pontos cujo ângulo de desvio em relação ao eixo Z é sempre o mesmo, θ. Né? Aqui tem outro cone aqui embaixo, né? Que já é outra superfície, certo? Não estamos falando desses dois cones, não. É um cone só, que está desviado de θ radianos em relação ao eixo Z. Daí você tem um versor que é ortogonal a Sθ, que aponta no sentido de aumento dessa variável, que é esse versor aqui, o aθ. Né? Faz 90 graus aqui com Sθ, né? Tangente à esfera, esse versor. Então, e o último versor é o nosso mesmo Φ que nós já fizemos antes, esse versorzinho aqui que está aqui mostrado. Ortogonal a essa superfície aqui, que é a superfície φ constante, que é um semiplano. Né?
certo? Então nós temos agora o vetor posição, uma representação bem simples, né? Ele só tem uma componente, que é a distância do ponto à origem, vale R, na direção do versor, primeiro versor da base, que é o AR. Tá? Certo? Muito bem, antes de eu mostrar mais essas questões das dependências, vamos só observar, né? No sistema de coordenadas cartesianas, o espaço 3D completo, né? Ele pode ser obtido de que forma, né? X ilimitado, Y também, e Z também. Isso é o espaço 3D em cartesiano, é a equação, digamos assim, né? A condição de existir no espaço 3D. Em cilíndricas, como é que é o espaço 3D, né? Ora, R é a distância radial no plano XY. Ela só pode ser positiva. Então, R maior ou igual a zero, qualquer que seja. Φ, acabei de mostrar para vocês, é o azimuth, né? Para você dar uma volta completa, você vai até chegar novamente no mesmo ponto, certo? Então, φ variar de 0 a 2π, certo? Então, a segunda condição é 0 menor ou igual a φ menor que 2π. Então, você tem cada ponto nesse intervalo só tem uma única representação. E Z é ilimitado, né? Em cartesiana, em esféricas, nós temos a condição do espaço 3D, seria o que, né? R positivo, ou nulo, né? Aí θ, né? Como é que é θ? Bom, vamos ver aqui. Θ varia do eixo Z ao eixo menos Z apenas, né? A gente limita isso porque o φ cobre o resto dos casos, tá certo? Então, se eu fizer φ de 0 a 2π, eu vou estar repetindo o mesmo domínio. Então, θ varia de 0 a π, e φ, que cumpre seu papel, que é o mesmo φ de cilíndricas, 0 menor ou igual a φ, menor do que 2π. Tá? Bom, o que mais? Voltando agora para as coordenadas esféricas, né? Se vocês observarem, tá certo? Os versores nesse sistema, né? Variam tanto, por exemplo, o R, né? Esse versor aqui, ele varia tanto se eu variar, por exemplo, eu posso vir para esse outro ponto aqui, tem outro AR diferente, variando o φ. Eu posso também variar o θ para um novo valor, você tem outro valor de AR. Né? Aqui você tem um AR linha, aqui tem um AR duas linhas. Então eu variei ou φ ou θ. Então o AR depende de φ e de θ. Certo? Por sua vez, deixa eu apagar isso aqui. A θ também, né? O AφI continua variando só com o próprio φ. Né? Eu posso ter esse AφI aqui, tá certo? E se eu vier para cá, o AφI é o mesmo. Ele tá... Aqui não é um bom lugar para mostrar. Deixa eu mostrar em outro ponto aqui, talvez. Por exemplo, se eu vier aqui segundo essa trajetória, né? Mantendo o φ constante, eu vou ter um AφI aqui, outro AφI aqui tangente à esfera, outro aqui tangente à esfera, todos paralelos. Então o AφI não depende dessa variável θ.
né? O afim só depende de quem? Bom, só depende de φ, né? Como no caso da cilindros. E o θ, por sua vez, também. O θ, nesse ponto, o θ depende de θ, por exemplo, né? Nesse ponto ele é uma coisa, nesse ponto aqui o θ faz isso, né? O θ é um vetor que faz assim, ele é sempre tangente à esfera e perpendicular à superfície cônica que subtende um ângulo θ. Então a θ depende de θ e depende também de quem? Depende de, por exemplo, nesse ponto aqui o θ faz isso, né? Aqui tem uma θ, aqui tem uma θ' diferente para outro ângulo φ, né? Para esse novo ângulo φ aqui, né? Pêncil descarregada de novo. Então, continuando, né? O θ para esse valor de φ, para esse novo valor de φ aqui, tem essa folha aqui, né? Filinha, o θ muda para θ'. Ou seja, em resumo, no sistema Rθφ, o AR é um versor que depende de quem? De duas coordenadas. Do ângulo polar, do ângulo azimutal. A θ também depende do ângulo polar e do ângulo azimutal. E a φ só depende do ângulo azimutal. Isso é a parte mais importante que a gente precisa saber desses versores, porque eles vão ter, por exemplo, em algumas situações, dentro de símbolo de integral nas variáveis angulares. Então a gente tem que saber integrar vetores, né? Não pode esquecer desse fato, que eles são variáveis, certo? Vetor posição em coordenadas esféricas, simplesmente R vezes AR. Como é que o x depende das três coordenadas no espaço? Bom, depende de R e depende de θφ, porque a R é um versor que é função de θ e de φ. Então, x tem três coordenadas, R, θ e φ. Né? Muito bem. E observe também, né, que o vetor posição tem sua representação mais simples, uma componente apenas. Né? Muito bem, a gente agora vai concluir essa aula fazendo transformações de vetores entre as diferentes bases, né? E isso simplesmente implica em você transformar de forma simples, né, de uma base para outra. Por exemplo, se você está no sistema XYZ, deixa eu só organizar aqui, né? Transformação de vetores entre bases, né? Isso também serve para transformação de coordenadas, né? Entre diferentes bases. Por exemplo, suponha que você tem um vetor representado no sistema coordenadas cartesianas e você quer mudar a sua representação para o sistema de coordenadas cilíndricas. Quer dizer que eu sei os pontos no espaço, né, as coordenadas do ponto, e eu quero mudar isso para outra base. Então eu tenho a representação de A, né? Vou fazer assim, tá certo? Em cartesianas. Observe, né? Isso aqui na verdade é um campo vetorial. A gente vai lidar com essas quantidades no curso, né? O campo elétrico depende das três coordenadas, né? Então quer dizer que aqui a x, a y e a z dependem das três coordenadas. Eu sei a coordenada do ponto, certo? Eu devo saber transformar isso para isso aqui. As coordenadas no novo sistema, certo? A gente deixa isso por um momento, mas não é difícil fazer, é muito fácil, certo?
Então, mas eu quero fazer o vetor, né? O vetor, como é que ele vai ser representado no novo sistema, né? Na base do novo sistema, por exemplo. Então, quem é A no sistema de coordenadas cilíndricas? Né? Quem são essas novas quantidades, a R, a φ e a Z? Né? Sabendo a X, a Y e a Z. Essa aqui é a pergunta. Né? Ora, a projeção AR, né, é a projeção de A na direção AR. Né? A está aqui dado, certo? Então, AR é pegar a representação que eu conheço e projetá-la na direção de AR. A projeção Aφ é pegar a A e projetar na direção de Aφ. A projeção AZ é pegar a A e projetar na direção AZ. Observe que esses sistemas têm algo em comum, né? O AZ é ortogonal tanto a AR quanto a Aφ. Né? E o AX e o AY, desculpe, os versores AX e AY são ortogonais a AZ. Então esse resultado aqui já dá AZ igual a AZ. Esses outros aqui vão dar o quê, né? AX escalar AR mais AY e aqui você vai ter AX versor AX produto escalar com a φ mais AY escalar φ. Então tudo que eu preciso fazer é calcular esses produtos escalares aqui, ó. Versor AX com versor AR, versor AY com versor AR, versor AX com versor Aφ, versor AY com versor Aφ. Então, para isso, eu uso esse diagrama aqui, né, que permite determinar esses cálculos. Ora, a gente tem o que esses versores têm em comum, né? Todos eles têm magnitude unitária, AX, AR, AY e Aφ. Todos eles estão no plano, não é isso? O que nós temos aqui? O sistema AX-AY, né? Se eu fizer uma rotação de φ radianos, esse sistema se transforma no sistema AR-Aφ. Isso é uma rotação de φ radianos, tendo o eixo Z como eixo de rotação. Né? E os produtos escalares são simplesmente fáceis de obter. Né? AX escalar AR está aqui, ó, é o cosseno do ângulo. Né? AY escalar R dá o cosseno desse ângulo aqui, que é π sobre 2 menos φ, que dá seno, né? Não é isso? Da mesma forma, né? AX escalar a φ é um outro para escalar que nós precisamos lá no nosso sistema. Ora, AX escalar a φ é cosseno desse ângulo aqui, que é π sobre 2 mais φ, que dá menos seno de φ. Finalmente, a y escalar a φ dá o cosseno desse ângulo aqui. Né? Então, aí estão os produtos escalares que nós precisamos. Então, é o que nós temos, né? Então, aqui vai dar o quê, né? Então, você vai ter aqui o AR, né?
AX escalar R deu cosseno. A Y escalar AR deu seno. E o AZ escalar AR deu zero. Zero AZ, né? O AFI deu o quê? Deu menos seno, não foi? Deu cosseno na direção Y. Deu zero na direção AZ. E o AZ deu zero na direção X, zero na direção Y e zero na direção Z. Quem é cosseno de φ? Quem é seno de φ? Se quiser expressar em termos de coordenadas cartesianas, basta fazer um desenho aqui, tá certo? Então, ponto XY, φ, R igual a x2 mais y2 elevado a 1 meio, né? Coordenada x. Cosseno de φ vale x sobre x2 mais y2 elevado ao meio. Se quiser expressar em termos de xy, ou então deixa em termos de φ. Seno de φ, por sua vez, é y sobre x2 mais y2 elevado ao meio. Bom, então, mas é isso, né, que a gente acabou de falar aqui, né? Sobre x2 mais y2, y sobre x2 mais y2. Tá? Então você pode determinar também os ângulos, se quiser, em termos da cisma coordenada anterior. Mas o que nós temos aqui é que o resultado, esse resultado aqui, mostra que existe uma relação matricial, né, entre as componentes de uma matriz coluna, que são AR, F e AZ, são essa matriz coluna aqui, ó, e uma outra matriz coluna que tem componentes AX, AY e AZ. Eu posso escrever isso aqui como uma transformação, né, linear simples, né? Ou seja, se eu escrevo A nessa forma, a gente vai denotar aqui matrizes com esse tio, certo? Então, quer dizer, essa aqui quer dizer o quê? A representado em cilíndricas, matriz A, é um vetor coluna que tem como componente os componentes do vetor A em cilíndricas, que são AR, AFI, AZ, aqui tinha transposta. Pode ser escrita e representando A no sistema de coordenadas cartesianas, A til XYZ, matriz coluna XYZ. Aquela relação que a gente acabou de mostrar é uma transformação linear, né? A, para eu determinar em cilíndricas, dado A em cartesianas, é uma matriz que depende de φ. Matriz T de φ, né? Dada por essa expressão, certo? Quais são os componentes de T de φ? Bom, são essas: cosseno seno zero, menos seno cosseno zero, 0, 0, 1, como a gente acabou de demonstrar. Essa matriz tem essa propriedade, sua inversa igual à sua transposta, e tem um determinante unitário, né? Eu acho que tem aí uma das questões para vocês mostrarem por que isso é verdade, né? Toda matriz que resulta na rotação ou transformação de eixos é uma matriz unitária, porque ela preserva o tamanho dos vetores. Basicamente é isso, por isso que essa matriz tem essa propriedade, tem determinante unitário, certo? Bom, mesma coisa se a gente fizer aqui, eu deixo como exercício para vocês fazendo a transformação de cilíndricas para esféricas, né? Tudo que é necessário é você escrever, como tem no nosso livro, tá certo? O vetor em coordenadas cilíndricas, né? E representar esse vetor em esféricas.
obviamente, esse elemento aqui vai ser o mesmo daqui, né? Nós já sabemos disso. Tá? Então você tem aí, pega por exemplo o AR, né? Exemplo, AR é quem, né? Esse vetor produto escalar com o AR de esféricas, né? O AR seria o ARzinho com Rzão mais a teta, né? O a teta com, desculpe, mais o segundo vetor de seringa, mais a Φ com a Rzão, mais o AZ escalar R. Muito bem, isso aqui vai dar zero, porque fazem parte da mesma base. Então, o que nós temos aí? Temos que determinar esses produtos escalares, certo? Esse que vai acontecer também para os outros componentes, a θ e a z, né? E a φ, certo? Então, nessa construção aqui, a gente pode ver mais ou menos qual é a situação. Os vetores que vão estar envolvidos nos produtos escalares são os vetores de sistema de coordenadas esféricas, são os que aparecem nesses produtos escalares, são o AR e o Aθ, né? E o que, ou seja, é como se fosse uma rotação em relação ao eixo definido pelo vetor Φ. Você tem essa base, AR Aθ, você muda para ARzinho AZ, né? Você tem essa base ARzinho AZ, ou seja, você quer mudar dessa vermelha para essa outra base aqui, ó. ARzinho, assim fica mais fácil, AZ. Tá assim, é porque na escala em 3D é como ficou, tá certo? Então você pega esse sistema azul, faz uma rotação de θ subtendido pelo vetor Φ, certo? Então, pega o vessorzinho AZ, AR, passa para o nosso novo sistema AR Aθ. Basicamente é isso que ele está fazendo. Então, os versores que vão aparecer nas determinações dos produtos escalares são esses quatro, né? AZ, AR, Rzinho, Aθ. O produto escalar vai ser AR, produto escalar com AZ e com Rzinho, né? E o Aθ, produto escalar com o Rzinho e com AZ. E é fácil calcular, por exemplo, basta observar aqui, né? AR escalar AZ dá cosseno de θ, né? E assim por diante. Não é difícil calcular os produtos escalares. Então, uma vez fazendo esse processo, e vocês vão fazer isso, acho que tem na lista lá. Se não tiver na lista, faça essa conta, né? O que nós mostramos? Que a representação do A em esféricas, como um vetor coluna cujas componentes são AR, Aθ, Φ, transposta, né? No caso aqui, é um vetor coluna. Matriz linha transposta é uma matriz coluna, né? E o A em cilíndricas, nós já falamos quem é o A em cilíndricas. Tem três componentes, AR, Aφ, AZ, transposta. Então, o que nós mostramos? Que a matriz de transformação é simples, né? AR θφ é uma matriz que só depende de θ, porque esses produtos escalares que eu falei só dependem de θ, vezes AR no sistema de coordenadas cilíndricas, né? Então, essa matriz tem essas componentes que vocês calculem, certo? E tem um aqui, né? Mais uma vez, são matrizes de mesma natureza. A matriz é unitária, sua inversa igual a sua transposta, determinante igual a 1, né? Bom, então, aí você tem a nova transformação, certo? E finalmente, se você quiser transformar diretamente do sistema de coordenadas cartesianas
para esféricas, né? Você faz isso em duas etapas, né? Primeiro vai para sistema de coordenadas cilíndricas, depois vai de cilíndrica para esférica. Ou seja, em cilíndricas você tem um T de φ, né? Vezes A em cartesianas. Em esféricas, isso aqui é uma matriz S de θ. Tá? Então você pode fazer direto, né? De cartesianas vai ser S vezes φ, né? Vezes T. Certo? Assim você transforma de cartesianas para esféricas. E vice-versa, né? Transformação inversa. Primeiro aplico aqui primeiro S a menos 1, depois T a menos 1, que é a transposta. Vai dar T transposta, S transposta, A em esféricas. Ok? Então é isso que nós temos aí. A gente completa então as transformações, né, o sistema de coordenadas. A gente vai precisar usar essas álgebras para poder calcular as coisas, né, na sequência do curso, tá certo? Então vamos ficar por aqui por enquanto, tá bom? Até a próxima.